Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guiteles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje nós vamos entender quais são as oportunidades que estão diante da nossa frente, tá? Ontem a gente teve um grande FUD aí acontecendo por conta de um problema que a gente teve dentro da biblioteca da Ledger e isso não tem nada a ver com a hard wallet, isso não tem nada a ver com o seu Ledger Life, não tem nada a ver com isso. Não sei se você sabe, mas a Ledger é um builder, né, um construtor do mercado cripto, onde eles fornecem alguns códigos para a gente estar construindo algumas coisas, como carteira, como DEX, como Uniswap, por exemplo. Todas essas plataformas de DeFi que a gente tem, a empresa Ledger dá um apoio, eles fornecem alguns tipos de código. E a gente teve um problema em um código aí, novamente, nada a ver com a Ledger ali, e acabou que a gente teve um FUD onde algumas pessoas venderam desesperadas no meio das notícias do Twitter e em seguida viram que era algo mais tranquilo ali, não era um grande problema assim quanto as pessoas pensavam. Mas, diante de tudo isso, a gente vai olhar para dados, a gente vai olhar para gráfico, a gente vai entender o que nós temos diante da nossa frente para que a gente possa tomar decisões dentro do mercado. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo ele venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, primeiro de tudo eu quero comentar sobre um dos ativos de dentro da carteira rumo ao milhão. A gente tem Radial dentro da carteira rumo ao milhão e estamos com 300% de lucro. Isso mesmo, 300% de lucro. Quando eu falo com vocês que o meu jogo aqui é de longo prazo, não é um jogo de curto prazo, é porque eu estou buscando exatamente esse tipo de resultado. Veja que dentro desse ativo aqui, dentro da carteira rumo ao milhão, eu faço aportes de R$40, galera. R$40 de aporte semanalmente. Lembrando, a carteira rumo ao milhão é para as pessoas que são assalariados, pensando para quem tem pouco capital. E eu tô falando que apenas com um único ativo já tem R$2.300 ali praticamente de lucro. São 300% de alta. E esse daqui nem é o começo ainda da brincadeira. A gente ainda tá muito longe de chegar no fim dessa brincadeira, tá? 300% de lucro é pouca coisa. E eu vou falar sobre esse ativo aqui com vocês hoje. A gente vai olhar para a price action desse ativo. E se você quiser participar da carteira rumo ao milhão, o link está na descrição. Exatamente a carteira rumo ao milhão, nesse link, né, você vai cair nessa página que tem esse vídeo que eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Mas basicamente é uma estratégia Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou tomar as decisões dos ativos que a gente vai comprar, eu vou tomar as decisões de quanto e quando a gente vai aportar nesse ativo. Você vai simplesmente me seguir ao longo desse processo, beleza? Se quiser participar, link na descrição. Algo que eu quero comentar com vocês aqui no vídeo de hoje é a diferença entre quem pensa no curto prazo e quem pensa no longo prazo. E a gente vai olhar para isso através de gráficos, através de métricas. Olha só, se a gente analisar esse gráfico aqui de formação de topos e fundos de investidores de curto prazo, tá? Eu estou olhando aqui para short-term holders, investidores de curto prazo. A gente vai ver exatamente que temos muito mais formações de topo, que são essas barras verdes aqui, muito mais formações de fundo. O que seria, Gui, essas formações de fundo? Quando essas pessoas capitulam, elas vendem em alto prejuízos ali. Quando que a gente tem formação de topo? Quando elas vendem em alta formação de lucro. Veja que o investidor de curto prazo, ele constrói vários topos periódicos e vários fundos periódicos. Se a gente olhar aqui para o passado recente, né, desse nosso ciclo, a gente teve esses investidores capitulando aqui, formando fundo periódico, depois a gente vê eles formando, olha só, fundo periódico mais uma vez, fundo periódico, fundo periódico. E eles formam topos também. Se a gente voltar ali para ciclos anteriores, olha só, a gente vai ver, cara, lá em 2014, olha só, esses caras formaram vários topos no mercado antes da gente ter o real topo cíclico ali. O que esse gráfico mostra para nós é que o investidor de curto prazo, ele é uma pessoa mais ansiosa do que o investidor de longo prazo, porque ele acaba constituindo vários topos e vários fundos do mercado. Esses são os famosos topos e fundos periódicos que eu chamo, exatamente quem está pensando no longo prazo, no curto prazo.
Olha só, eu tô com o Radial ali com 300% de lucro. Eu poderia realizar isso? Sim, eu poderia realizar isso se eu estivesse pensando no curto prazo. Mas quando a gente olhar para a Radial ali, dentro do Price Action, você vai ver que o potencial dela é maior do que 1000%. Para que eu vou realizar em 300, sendo que a gente ainda está em fase de aporte, sendo que a gente ainda não estourou uma bull run, sendo que a gente ainda não subiu forte no ciclo? Então, os investidores de curto prazo, eles têm uma ansiedade maior do que os investidores de longo prazo. Compara esse gráfico aqui é exatamente o mesmo gráfico que esse daqui. Só que nesse eu só considero as pessoas de longo prazo, só os investidores ali mais smart money, institucional, as pessoas que estão pensando mais em longo prazo. Veja que esses caras, eles demoram mais tempo para fazer a sua saída do mercado, tá? Essas realizações de lucro são suas saídas, e eles demoram mais tempo também para fazer as suas capitulações. Suas capitulações é exatamente quando a gente vai formar o fundo do mercado. Eu sigo muito mais esses caras aqui, tá? Eu me preocupo quando esses caras estão vendendo e não quando esses caras estão vendendo. Obviamente que no topo cíclico e no fundo cíclico, a gente vai ter exatamente esses players tudo vendendo junto e comprando junto também. Mas veja que o investidor de curto prazo, ele tende a começar suas vendas antes do investidor de longo prazo. Se a gente for olhar exatamente aqui para os targets que nós temos, né, nesse presente momento aqui, a gente vai ver que qualquer coisa ali acima dos 48, 50 mil dólares, vamos arredondar aí, os investidores de curto prazo eles já vão tender a realizar seus lucros. As pessoas que realmente entraram no jogo, e ali, cara, entraram em 25, entraram em 27, a gente viu na data de ontem que quem está fazendo venda nesse momento é quem comprou dentro dessas zonas. A gente vai ver que subindo um pouquinho mais ali, esses caras vão tender a querer realizar um pouco mais. Só que não é esses caras que a gente deve seguir. Se você quiser pegar uma grande porrada na sua vida, se você quiser surfar uma bull run, que é multiplicar uma carteira em 10, 15, 20 vezes, você vai ter que jogar o jogo com os investidores do longo prazo e não com os investidores do curto prazo. O prazo não consegue, por exemplo, ver 300% de lucro e não realizar. Gui, você pode devolver isso daí para o mercado? Sim, a gente pode devolver isso para o mercado. Não souber em que fase do ciclo nós estamos. Galera, a gente ainda não iniciou a bull run. O halving nem aconteceu. A brincadeira ainda nem começou direito. Não tem por que a gente realizar lucro nesse momento. Não tem por que a gente inventar a moda de querer montar caixa com os nossos ativos que a gente acumulou ao longo de 2022 e de 2023. O caixa, hoje, a gente deve montar ele através do nosso trabalho, através do nosso salário. Estamos ainda em períodos de aporte, não estamos em períodos de venda. Novamente, comentei isso daí com vocês ontem. As pessoas que venderem nesse momento, elas vão se arrepender lá na frente. Elas vão simplesmente perder essa movimentação de bull run. Bom, se a gente olhar aqui para esses investidores de longo prazo, olha só, cara, fazendo nesse momento. Zero, não tem venda, não tem nada. Esses caras não estão distribuindo, não estão fazendo absolutamente nada. Eles estão esperando. E aí aqui pode rolar a especulação da sua parte de se eles estão esperando o ETF, se eles estão esperando o halving, se eu não sei o que esses caras estão esperando. Eu não sei o que o Smart Money está esperando. O meu ponto aqui não é querer saber o que esses caras estão pensando. Eu quero simplesmente saber o que eles estão fazendo. Se eles estão vendendo, se eles estão comprando, cara, para mim não importa qual seja o motivo. Eu não quero justificar o motivo. Eu nunca falei para vocês que essa alta é por conta do ETF. Eu nunca falei para vocês que essa alta é porque o Jeremy Powell falou XYZ. Cara, eu não sou esse tipo de analista. Eu não olho para a notícia e eu não estou nem aí porque as pessoas estão falando. Todas as minhas decisões são pautadas em cima de dados. É binário. Ou é ou é sim, ou é não. Ou é tendência de alta, ou é tendência de baixa. Ou é compra, ou é venda. Eu uso gráficos, tá? Eu sou um analista matemático, galera.
E quando a gente olha exatamente para essa região, cara, zero distribuição. Aqui eu não vendo, aqui eu vou acumular as minhas posições até esses players fizerem. Quando a gente tiver altos níveis de despejo, aí sim a gente começa a pensar em estratégias de saída. Bom, Radial aí, como que eu falei, é um dos ativos que está dentro da carteira rumo a 1 milhão, 300% de lucro aí dentro desse ativo. E cara, para mim isso daqui é só o começo, tá? Quando a gente olha aqui pro que aconteceu no ciclo de Radial, foi um dos ativos que sofreu muito ao longo desse bear market, principalmente ali por conta da FTX quebrando, tá? Mas veja que a FTX ela quebrou quando o Radial estava em 48 centavos. A gente já tinha tido um longo bear market, tá? Então não dá para falar que toda essa queda aqui foi por conta da FTX também, novamente, é buscar justificativa para responder esse fato aqui. Para mim é porque a gente estava em bear market. Radial passou por um longo período aqui que eu chamo de bacia das almas perdidas, tá? A gente teve essa grande acumulação aqui embaixo dentro dessa região. Nós da carteira rumo a 1 milhão acumulamos dentro dessa região. Inclusive, se você quiser está dentro da carteira rumo a 1 milhão, link na descrição. Não significa que porque a gente acumulou dentro dessa região, que a gente não vai fazer mais novos aportes dentro desse ativo. Mais uma vez, a carteira rumo a 1 milhão sou eu que decido. Você simplesmente confia e segue a minha estratégia. E eu te falo, vai valer a pena essa sua confiança, que um único ativo que entrou há 5 meses atrás já está simplesmente aí com 300% de lucro. Mas quando eu olho para esse momento aqui, ó, dentro de Radial, a gente vê que estamos dentro de uma zona de resistência, galera. Zona de resistência, a gente não compra. Só que isso daqui é uma resistência de gráfico diário. Lembra que eu já desci o meu time frame, eu não estou mais olhando para gráfico diário, eu estou olhando para gráfico intradiário. Eu traço a resistência no gráfico diário, venho no gráfico intradiário, vejo como o preço do ativo vai se comportar nessa região. Rejeição. Bom, se ele teve rejeição, eu vou procurar por padrões de reversão. Quais são os padrões de reversão? Cara, usa Fibonacci aí, 0,382 de Fibo, 0,5 de Fibo, 0,618 de Fibo. E a gente traça esses mesmos alvos nessa outra pernada que a gente teve. Quais são os pontos de compra de Radial? Cara, entre os 80 centavos e os 75 centavos, os 75 não, os 71 centavos, a gente tem bons pontos de compra. Quando o RSI chegar abaixo de 50, a gente tem bons pontos de compra. Nesse ponto aqui que nós estamos agora, é um ponto de entrada? Não, galera, não é um ponto de entrada. A gente tem divergência no RSI, a gente tem vários fatores acontecendo aqui que o risco está elevado. Espera um pullback em gráfico intradiário para você poder fazer uma entrada dessa. Novamente, é um ativo que está subindo muito forte. Se a gente olhar aqui para os últimos dias de Radial, a gente vai ver que subiu 120%. Essa movimentação, se você está de fora, ela não é sua, cara. Você já perdeu. Não adianta você querer entrar agora, simplesmente uma região de resistência, achando que você ainda vai conseguir pegar o bonde. Muitas dessas vezes você pode ser atropelado pelo bonde. Espera o ativo recuar um pouco. Assim que a gente tem um recuo, faça aportes nesse ativo, ou adote uma estratégia de acumulação de longo prazo. É exatamente a estratégia que eu adoto dentro da carteira rumo ao 1 milhão. Em determinados momentos do ciclo, em determinados momentos da fase do ciclo, a gente está simplesmente mais agressivo ou menos agressivo, a gente está formando caixa ou não, a gente está olhando para altcoin ou não, a gente está olhando para Bitcoin ou não. Em cada momento do ciclo, a gente vai estar simplesmente olhando para um lado. Saiba ser estratégico. O mercado é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o mercado. Essa frase nos diz que os amadores não têm vez dentro do mercado. Seja uma pessoa estrategista, beleza? Não seja uma pessoa amadora. Se você for amador, o mercado ele vai simplesmente te engolir. Até de ontem, né, o Food que eu comentei com vocês da Ledger foi o que gerou esse candle aqui. A gente teve uma linda movimentação de alta aqui, tá? Mas mesmo assim a gente ainda continua em uma tendência de baixa. Na verdade, a gente está em uma reversão de tendência. Olha só, se a gente olhar aqui o que nós temos, a gente pode considerar que a gente constituiu um pivô de alta.
Só que como essa pernada aqui a gente teve muita retração, eu esperaria a gente fazer um rompimento dessa região para considerar exatamente que estamos em tendência de alta no gráfico de 4 horas. Eu espero o mercado voltar, pode retestar mais uma vez essa linha aqui ó, de tendência de alta que nós temos, e na próxima a gente pode considerar que entramos em uma tendência de alta no gráfico de 4 horas. Se isso acontecer, se a gente perder essa linha aqui, a gente vai buscar essa região mais uma vez, e se a gente buscar essa região e perder essa região, a gente vai entrar em tendência de baixa. Bom, Gui, então você está me falando que o negócio pode entrar em tendência de baixa, como pode entrar em tendência de alta? Isso quer dizer que pode subir, como pode cair? Vocês sabem que eu odeio isso, né? Eu não gosto de falar para vocês, pode subir como pode cair. Cara, é óbvio que pode subir ou pode cair. Se essa parada é binária, só pode ir ou para cima ou para baixo. Cara, a gente não tem outro lado para poder ir. Então eu preciso tomar uma decisão em cima dessa parada, uma decisão como analista, entender, cara, o que eu tenho diante da minha frente e quais são as decisões que eu vou tomar. Bom, as decisões que eu vou tomar em cima disso daqui é que se o RSI descer mais um pouco, eu vou fazer novos aportes. Sim, galera, eu estou olhando para compra, mesmo que a gente venha entrar em uma tendência de baixa dentro do gráfico de 4 horas e compra com RSI lá atrás, como a gente fez 2 compras essa semana dentro da carteira rumo ao milhão. A gente comprou na segunda-feira e fizemos um aporte extra também quando a gente construiu divergência dentro do RSI. Qualquer coisa que acontecer nesse presente momento dentro do mercado cripto, qualquer pullback que acontecer em gráficos de 4 horas, eu estou dentro, eu estou olhando para compra. Para mim está proibido vender nesse momento. Cara, 2024 tem tudo para ser um ano maravilhoso para os investidores. Sem Fed na nossa frente, halve acontecendo, bull run acontecendo, ETF sendo aprovado, não tem por que a gente tentar antecipar todos esses movimentos e vender agora, cara. Ainda estamos no momento de plantar. Se você não quiser perder a oportunidade, cara, pare de esperar Bitcoin em 30, em 25, em 20, em 15 mil dólares. Pare de olhar para gráfico diário. Comece a olhar para gráfico intradiário. Novamente, a gente está fazendo uma corrida contra ao tempo e não mais uma corrida contra ao preço. Quem souber se posicionar vai em 2024, em 2025. Quem não souber se posicionar vai ficar chupando o dedo durante a bull run e o pior, vai entrar no próximo topo do mercado. Escuta só o que eu tô falando, beleza? Bom, continuo super bullish aí pro mercado. Novamente, se quiser participar da carteira rumo ao milhão, link na descrição. Na segunda-feira, a gente está de volta analisando mais o mercado, vendo o que de oportunidade que a gente tem aí diante da nossa frente. Se você está com FOMO, né, Fear of Missing Out de Radio, espera fazer uma retração ali no gráfico de 4 horas para você poder tomar novas decisões de entrada, beleza? Tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!